Então a gente está iniciando mais um dia aqui de uma live muito bacana, no qual, excelente noite, bem-vinda Ana, bem-vindos, no qual tô trazendo o quê? A minha história. E dentro da minha história, o que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto, deixa eu só trazer um pouquinho aqui, ups, e já vai, pronto. Tô aqui com a outra câmera. E deu prontinho, agora foi. E aí muita gente pergunta, né, Nath, um pouco da minha história, um pouco da filosofia, do método SEC, porque que eu vim atuar nessa área, né? Então, quero trazer um pouco hoje para vocês, tá? Essa história, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Natália, conhecida no universo online como Natália Fel, mas fique à vontade para me chamar de Nath. E tudo começou há um tempinho atrás, né? Eu tinha um sonho, o sonho de ser aviadora, né? Então, eu acho que quantas mulheres vocês conhecem que tinham um sonho de trabalhar na aviação? E como que surgiu isso? Surgiu da seguinte forma: a minha prima, ela trabalhava na Varig, então, infelizmente, a Varig terminou, né? Mas foi a primeira pessoa que realmente eu vi vestida com aquele uniforme azul marinho maravilhoso, com aquele ícaro no peito, no blazer, né? E eu olhei assim para ela e eu falei assim: nossa, eu quero ser ela. Eu queria ser a minha prima porque foi a primeira imagem que eu tive de mulher vaidosa, mulher chique, o cabelo todo arrumado, ela de coque, e eu achei aquilo tão fantástico, tão incrível, tão lindo e maravilhoso. E eu acredito que não só eu, né, mas muitas mulheres já desejaram algum dia ser a aeromoça, né, ou comissária de bordo. E foi exatamente assim que começou esse meu sonho. E eu acho que é por isso que eu tô até vestindo hoje azul marinho, representando o céu, né? E engraçado que o que aconteceu? Eu sempre crescia com aquela vontade de trabalhar na aviação. E o meu avô, ele tinha sido piloto da Força Aérea, e ele trabalhava na aeronáutica, e com isso ele faleceu um mês antes de eu nascer. Eu não conheci o meu avô, mas dizem que a aviação ela corre no sangue. Eu acredito muito nisso. Eu lembro muito bem assim da minha mãe mostrando a carteirinha do brevet do meu avô, e eu já brilhava os olhos assim, ficava, sabe? Era o avô que eu não tinha conhecido. Infelizmente eu não conheci nenhum dos meus avós, só as minhas avós que eu tive contato. Infelizmente hoje elas não estão mais conosco, né? E assim, e eu pensava da seguinte forma: será que meu avô ele vai se orgulhar se eu seguir a mesma carreira que ele? E eu cresci com aquela vontade, né? De realmente querer trabalhar na aviação, de ser piloto. E eu queria ser piloto da aeronáutica inicialmente, né? Era um sonho que estava guardado. Era meu primeiro sonho ser piloto da aeronáutica. Só que na época, o que que acontece? Quando realmente eu fui despertar para poder correr atrás, para poder obter maiores informações, aconteceu a seguinte coisa: a aviação ainda não aceitava, a aviação militar não aceitava ainda mulheres, né? E aquilo de fato, sabe, me deu uma frustrada. Eu falei, poxa, como assim ainda não aceitam mulheres, né? E eu querendo ser, né, da aviação mesmo, querendo atuar nessa área. E, e foi aí, gente, que eu estava prestes a fazer uma cirurgia, né? Isso era com os meus 16 anos de idade, e sempre falava para todo mundo: eu vou trabalhar na aviação, vou trabalhar na aviação. E muita gente não levava a sério, né? Meus amigos de colégio, minhas amigas, não achavam que realmente a Natália ia conseguir atuar na aviação. E depois que eu fiz essa cirurgia, no retorno, né, ao consultório,
o que que o meu pai ele chamou de atenção, né? Ele falou o seguinte: olha só, Natália, que interessante. Aqui no consultório tem a enfermeira e o médico. Os dois atuam na mesma área, né? Só que o médico ele ganha mais do que a enfermeira. Assim é na aviação. Se você realmente deseja seguir os passos, você vai ter a mesma rotina, você vai ter o mesmo tempo distante. E aí cabe a você realmente tomar a decisão de ser ou comissária de bordo ou ser piloto de aviões, né? Porque eram duas vontades muito latentes, mas a vontade de ser piloto era muito maior, né? Era muito grande mesmo. E com isso eu cheguei e realmente falei, né? Não, eu quero ser piloto de aviões. E quando meu pai fez essa observação, foi aí que realmente eu me toquei. Eu falei, poxa, eu vou buscar então alguma informação para poder me formar como piloto. E foi quando eu fui para... Era perto dos bombeiros, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, uma escola de forma, um cursinho preparatório de pilotos. E foi aí que eu me deparei que a FAB ainda não abria inscrições para o público feminino. E nisso de não abrir as inscrições para o público feminino, eu fiquei tão frustrada e eu falei, eu não tenho dinheiro para poder pagar as minhas horas. Não tenho. O que eu preciso fazer? E o que eu precisava fazer naquele momento, realmente, era trabalhar como comissária para poder juntar as horas, né, para poder juntar o dinheiro, para poder realmente atuar nessa área como piloto. E foi exatamente assim que eu comecei na aviação, né? Eu cheguei, comecei a fazer o curso, né, de comissária de bordo. Meu primeiro emprego foi em Fortaleza, na TAF, Transporte Aéreo Fortaleza. Eu tinha 18 para 19 anos de idade e eu fui assim, naquela vontade de um sonho muito grande, né, de se realizar. E tinha me prometido na época R$ 2.000 de salário. E chegando lá, na realidade, não existiam esses R$ 2.000. Eram R$ 600 de salário. Imagina eu morando em Fortaleza, tendo que pagar a minha moradia, tendo que pagar a alimentação, tendo que pagar a minha rotina, né, diária, com apenas R$ 2.000, apenas R$ 600. Não foi um tempo fácil, foi um tempo assim muito difícil, muito doloroso para mim, porque eu realmente, meus pais não sabiam da minha situação, que eu não tinha dinheiro para nada. Tinha dias que eu não tinha nem dinheiro para poder comer, então eu tinha que fazer um pão. Às vezes dava para comer um pão com presunto. E assim, uma das coisas que eu me lembro assim com muita força é que eu tinha muito medo de adoecer. Eu desde nova, eu sempre fui muito instruída a me alimentar bem, a ser uma pessoa saudável, a ser uma pessoa que cuidasse da saúde. Então isso é algo que eu carrego assim dentro de mim já há muitos anos, né? E eu com 19 anos eu tinha pavor, imagina só eu ficar doente longe de casa, longe da minha família, longe dos meus pais. E foi com isso, né, que tinha um grupo de amigos meus que eram pilotos. Eu estava atuando na função de comissária de bordo, né? Eles usavam suplementos vitamínicos, suplementos proteicos e falavam, ó, Natália, isso daqui é bom para você se alimentar, porque isso melhora a tua imunidade e é uma alimentação saudável, pelo menos você não fica comendo, sabe, só carboidratos, só açúcares, que a gente sabe, né, quando a gente não tem dinheiro para comer, a gente só investe em má alimentação muitas das vezes, quando a gente não tem a orientação do que é certo, o que é errado para se comer. E dá para você ter uma ótima alimentação sem gastar dinheiro, né? A gente gasta muito mais dinheiro comendo besteira, né? E foi aí que eu conheci, assim, a área de suplementos proteicos, porque realmente era algo que eu já usava, assim, suplementos, mas não, assim, suplementos proteicos para fazer ao longo do dia, né? E foi aí que eu fui introduzida com 19 anos de idade para 20, conhecer realmente nutrição
em forma de pó, né, que a gente utiliza bastante hoje em dia. Imagina, eu tô com 35 anos de idade, então já tem alguns anos. E na época quase não se falava nisso, né? Hoje muita gente conhece os whey proteins, mas esse tipo de alimento proteico já existe há muito tempo, né, no mercado. E assim, mas a minha vontade de querer trabalhar como piloto era muito grande mesmo. E foi exatamente esse grupo de amigos, né, que via que eu tinha muito medo de ficar doente, que chegou e falou assim: ó, a gente vai emprestar para você os livros, você tira xerox dos livros, você estuda, você pega no aeroclube os exercícios lá que tem nas escolas, investe nisso. E o mais interessante é que para piloto privado você não tem obrigatoriedade de fazer um curso teórico. Então eu estudei em casa, eu xeroquei os livros, me inscrevi na prova, passei, mas só que eu não tinha dinheiro para poder fazer as horas de voo, né? Então era assim, era meio sonho realizado, né? Eu tinha já a carteira teórica, né? A prova teórica, mas não tinha ainda concluído. E foi exatamente aí que começaram realmente assim os meus pensamentos. Quais são as soluções? Se eu já tinha feito a prova teórica, qual era a minha próxima solução? E eu sabia que ali, estando naquele lugar, estando naquela empresa aérea, eu não iria para lugar nenhum. E muitas das vezes a gente tem medo, né, de se desapegar das coisas. E foi nisso que eu pensava, caramba, eu sou muito nova, né? Já vou pedir para sair de uma empresa, né? A gente, quando é muito novinho, a gente tem várias incertezas, inseguranças, mas só que eu tinha um sonho muito forte dentro de mim, que era o sonho de me tornar piloto de aviões. E foi assim que aconteceu de eu começar a buscar, né, outras companhias, começar a abrir a minha mente para outras empresas. E eu fiquei pensando, poxa, imagina só se eu entrasse numa grande empresa. Naquele momento a Varig, ela já estava, não estava extinta, mas ela não estava contratando mais pessoas. E foi aí que realmente eu comecei a me empenhar em colocar currículo para outras companhias aéreas, porque o meu real desejo era atuar na aviação. Eu queria atuar na aviação como piloto, era meu sonho forte mesmo, eu queria muito, muito mesmo. E eu fui para TAM Linhas Aéreas, eu fiquei 2 anos em Fortaleza. Eu digo que quando eu vou sair de Fortaleza, cheguei na casa dos meus pais, foi aí que eu entendi o que era SPC, Serasa, porque assim, eles foram entender que realmente eu estava passando por um momento lá que não era um momento fácil financeiramente e não tinha condições realmente de eu me manter lá, de eu ficar lá. Era um momento de muita escassez financeira e sem visão de um futuro, né? Da TAF lá em Fortaleza, eu trabalhei na ATA Brasil também, foi uma companhia aérea também por curtíssimo prazo. E aí da ATA eu fui para TAM. E aí na TAM sim, na TAM eu entrei, fiz a seleção, comecei a estudar uma outra língua, aí eu estudei italiano para poder fazer os voos internacionais. E porque eu sabia que se eu fosse para o voo internacional, o que aconteceria comigo, né? Eu teria mais tempo para poder passar no aeroclube, ficar no aeroclube e fazer minhas horas de voo. Que era o quê? O meu desejo final, né? O meu objetivo final, o meu foco, o meu destino final era ser piloto de aviões. E foi exatamente assim. Nas folgas, eu ia para o aeroclube, nas minhas primeiras férias na TAM, eu fiquei 1 mês no aeroclube, consegui fazer o cheque de piloto privado, fazer as horas de piloto privado, que são 40 horas de voo, e eu ficava dentro de um alojamento em Bragança Paulista, e era muito interessante, né? Porque o alojamento, um exemplo, eu não estou lembrada, né, do número de quartos, mas eram assim, 10 quartos, sendo que 9 eram quartos para homens, e um era o quarto das meninas. Para vocês terem a noção da proporção, né, de homens e mulheres dentro da aviação, né?
E assim, era interessante porque esses rapazes, eles tratavam, né? Na época só tinha eu e mais uma moça fazendo curso comigo, né? Que eu era que ficava direto lá no aeroclube, que eu passei esse período inteiro. Mas eles tratavam a gente como irmãs. Era um carinho muito bacana, né? Uma intenção assim de ajuda. Tava todo mundo muito novo, todo mundo muito iniciando ali com pilotos a carreira. Então eram momentos muito bacanas, momentos de muita troca, de muita fidelidade, sabe? Como amigos, e isso foi muito forte para mim dentro do início da carreira. E aí, com isso, fiz minhas horas de piloto privado, só que o piloto privado, ele te dá o quê? Uma habilitação para você poder voar um avião, mas sem remuneração. Então são aviões pequenos, de pequeno porte, onde você não é remunerado para isso, né? Eu não tinha grana para poder comprar um avião e não era minha vontade. Eu sempre sonhei com jatinhos executivos. Se eu não podia voar caça, então meu sonho era voar jato executivo, que era o mais, assim, que eu colocava na minha cabeça que era mais parecido, né, para a realização desse meu sonho. E foi exatamente assim que aconteceu, né? Nas minhas folgas, eu ia pro aeroclube, fazia minhas horas de voo, e até que chegou um momento que eu tinha que fazer o piloto comercial. Aí eu comecei a fazer o curso teórico de piloto comercial. Através desse curso de piloto comercial, foi interessante. Eu vi que assim, o dinheiro que eu teria que ter para poder pagar as horas de voo era muito alto, gente, era muito alto mesmo. E pagando moradia em São Paulo, que eu tava morando em São Paulo, agora na TAM, tendo que me alimentar, uma série de coisas, não foi fácil mesmo. Mas o que que aconteceu? Uma amiga minha chegou e falou assim: Nath, você viu que a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Ela abriu uma oportunidade das pessoas fazerem as horas de voo através de bolsa. Eu falei, não vi isso. Eu nunca fui muito ligada, gente, a jornal. Nunca fui muito ligada a notícias. Eu amo história, amo estudar história, mas eu não sou ligada a notícias diárias. E eu tava realmente em off relacionada a isso, né? Ela falou, abriu. Eu falei, sério? Então vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. Eu passei aproximadamente menos de um mês estudando para a prova. Foi uma prova bem concorrida mesmo. E essa prova, eu estava morando em São Paulo, essa prova foi em Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu fui para lá, lembro que meu pai me acompanhou na prova. E um mar de pessoas em frente a uma escola que foi realizada essa prova. E assim, né? Tanto de gente, muita gente já sabia antes, né, dessa oportunidade, disso que iria acontecer. Eu tinha me preparado, mas eu imaginava que nem tanto como essas pessoas já estavam se preparando com um tempo ágil, né, com um tempo maior. E eu me surpreendi, porque eu fiz a prova e eu passei. E era uma prova onde tinha assim aproximadamente 60 pessoas que seriam qualificadas, mas era um número X para aquele aeroclube que você desejasse voar, né? Então eu estava realmente fazendo ali a prova com foco em um aeroclube, né? Que era o Aeroclube do Rio Grande do Sul, em Belém Novo, que fica em Porto Alegre, o ARGS. E nisso eu falei assim, caramba, será que eu vou conseguir? E eu consegui. Eu me classifiquei para estar lá nesse aeroclube, fazer minhas horas de voo. Foi muito bom porque em menos de um ano eu consegui realizar, né, essa jornada da formação de piloto comercial. E aí com isso eu fui logo em seguida fazer minhas horas de voo, que eu tinha que acumular horas para poder fazer o voo para aviação executiva. Então eu tinha amigos que tinham aviões,
Então, estava o tempo todo fazendo voo de freelancer, estava ali fazendo, né, do jeito que eu poderia, né, para poder acumular as horas de voo, né, pegando a minha escala de voo na aviação e nas folgas eu fazia essas horas de voo, né. E nessa jornada que foi mais interessante, né? E a gente tem que sempre lembrar, não esqueçamos dos nossos sonhos, o porquê que a gente acorda todos os dias. Eu acredito que tem muitos de vocês aí que acordam todos os dias para realizar sonhos, né? Tem as mulheres aqui super empoderadas que realmente acordam para isso. O que aconteceu? Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha. Por eu ser carioca, ela chegou e falou assim: Nath, abriu uma vaga para voar um avião no Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarepaguá. Eu falei: sério? Não acredito. Ela é. E você tá morando no Rio? E na época eu não estava morando no Rio, né? Porque a base da Latam era São Paulo. E aí com isso, eu cheguei e falei assim: poxa, me indica. Eu na cara e na coragem, me indica que eu quero. E, gente, não é que eu consegui fazer assim, entrar na primeira seleção na aviação executiva, né? Que era o meu grande sonho, minha grande vontade. E começou ali a minha jornada dentro da aviação, como remunerada, né? Como piloto. Eu toda prosa, eu era a menina que andava de calça social, sapatinho fechado preto, blusa social branca de botão e gravata. Então eu andava de gravatinha. Às vezes eu coloco até na minha rede social, às vezes essa foto dessa época, a Natália toda arrumadinha e de gravata, né? E assim, eu falo com muita alegria, falo com muita emoção desse momento, porque eu tenho muito carinho mesmo, porque eu acho que a melhor coisa nessa vida é a gente poder acordar todos os dias e saber o porquê que nós estamos acordando, né? Não é acordar no automático. E se hoje a gente tá realizado com algum trabalho, a gente tem que ter quais são os sonhos que eu vou realizar a partir desse meu trabalho, que esse meu trabalho me proporciona financeiramente, o que eu posso realizar, o que eu posso fazer, né? Então, isso daí que é o mais importante a gente pensar. E foi dessa forma que eu entrei com muita felicidade dentro da aviação executiva, mas eu também tive algumas decepções, infelizmente, e dentro da aviação. Então, assim, encontrei alguns ambientes de alta competição, e isso não eram coisas que, assim, fazem parte do meu DNA, né? E chegou um momento que eu falei assim, poxa, já são quase 12 anos longe de casa, sempre morando em cidades diferentes. Então, pela aviação, eu já morei em Fortaleza, eu já morei em São Paulo, já morei em Porto Alegre, já morei em Vitória. Mais algum lugar, gente? Não, só esses. E aí, no final de carreira, é que eu fui morar no Rio de Janeiro. Então, assim, sempre eu estava vivendo dentro de uma mala, sempre vivendo dentro de uma mala. E fora que também sempre rodando o mundo inteiro nas viagens. Chegou um momento de vida que realmente eu estava, sabe, muito triste, estava entrando numa depressão. Foi um momento que eu casei e eu estava casada, morando em cidades diferentes. E aquilo dali não estava servindo mais para mim, sabe? E aquele sonho, eu já estava me sentindo um pássaro preso dentro de uma gaiola. E eu não nasci para isso, para ser pássaro dentro de uma gaiola, sabe? Eu nasci para ser o quê? Um pássaro que tem a liberdade de voar, que tem a liberdade de poder estar feliz na sua jornada. Isso é o que eu trago para mim e eu acho que é possível sim. As pessoas que dizem que não é possível, elas estão completamente enganadas. Elas fecharam a sua visão para poder realizar os seus sonhos. E elas aceitam esse tipo de visão. Isso é uma coisa que eu não aceito dentro de mim, tá? Não aceito mesmo, mesmo, mesmo. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: você tem que ter o teu momento de libertação. E foi aí que eu tive um momento de libertação.
Na época eu conversava muito com meu marido o que a gente poderia fazer, o que a gente pode fazer, né? Para poder melhorar a nossa vida, para melhorar essa qualidade. E eu estava morando em Vitória, em Vila Velha, nesse momento, né? Eu estava casada, morando em cidade diferente, e meu marido estava morando no Rio de Janeiro, né? E eu falei assim, caramba, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? E foi então que eu fui convidada para conhecer um local onde parecia, era um restaurante saudável, e eu vi assim que o rapaz era um amigo meu, ele atendia as clientes assim com o maior sorriso, felicidade, ânimo. E eu senti, sabe, aquele local como se fosse um spa urbano. E eu era uma pessoa que vivia em spas, vivia em hotéis de luxo. Então eu tinha contato com aquilo e eu falei, gente, isso daqui é dentro de uma cidade? Será que eu posso ter isso? E foi exatamente isso que me brilhou os olhos, porque eu comecei a ver que eu poderia deixar de cuidar das pessoas no céu para cuidar das pessoas na terra. E esse cuidar das pessoas na terra é que estava me trazendo, sabe, aquela vontade incrível de agora eu sei que eu vou poder realizar meus sonhos, agora eu sei que eu vou conseguir fazer algo que vai me proporcionar o que eu ganho financeiramente e até além, vai me proporcionar, sabe, estilo de vida que eu não tinha, vai me proporcionar tudo que eu tô querendo e já há muito tempo eu já não tenho. E quando eu tomei a decisão de sair da aviação, vocês acham que a minha família me chamou de louca? Achou que eu tava assim, cara, você tá alucinando? Você acha que eles foram assim, a favor? Não foram a favor. Mas o mais importante que eu sempre falo é o seguinte, os sonhos são individuais, as vontades são individuais e cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu sonho. E a gente tem que respeitar, se não for impactar negativamente a vida da outra pessoa. Entende? Se não for influenciar negativamente a vida da outra pessoa, tem que realizar seus sonhos, sim. Então, mulheres, realizem seus sonhos, sejam realizadoras dos seus sonhos, corram atrás dele, atrás não, na frente, né? E porque eles estão chegando aí para vocês realizarem. E foi exatamente assim. A minha família não foi a favor. O meu início não foi um início assim glamouroso. Hoje as pessoas elas veem o meu trabalho, um trabalho online, um trabalho solidificado. Mas foi um trabalho onde já são 6 anos de caminhada, mas os primeiros meses era um trabalho onde eu fazia o atendimento de forma presencial, então eu ia em lojas para poder atender pessoas, eu ia em salões para poder atender pessoas, eu ia em agências bancárias para poder atender as pessoas, eu ia em diversos lugares, gente, para poder atender as pessoas. Quem quisesse mudar, assim, a vida, sabe, sendo atendida de forma nutricional, quisesse melhorar a sua qualidade de saúde, seu bem-estar, eu estava ali para poder ajudar. E eu não tinha aquela questão, o status de piloto. Não, pelo contrário. Eu sou Natália, estou iniciando um modelo de negócio, eu sou uma pessoa muito humilde. Então, nunca eu fui uma pessoa que deixasse, sabe, algum título, algo, dizer que eu posso ou não poderia fazer aquilo. Mas para muitas pessoas que estavam ao meu redor, muita gente ficava impactado com isso. Infelizmente para eles, porque eu estava muito feliz, que foi exatamente a construção dessas pessoas que eu atendi inicialmente, que eu pude transformar a vida delas, que elas começaram a emagrecer, que elas começaram a ter resultados positivos, que elas começaram a agradecer pelo meu acompanhamento, que elas começaram, sabe, ter essa gratidão, é que realmente eu fui cada vez mais querendo melhorar o meu trabalho, querendo melhorar. E assim, nessa jornada toda, com 4 meses eu já empreendendo, meu marido chegou e falou assim, poxa, eu vou também empreender junto com você, vamos juntos nessa, vamos trilhar juntos. E a gente começou mesmo a estudar toda essa área, estudar todo
o que que o mercado precisa, o que que o mercado busca, o que que o mercado realmente está necessitando. Vamos ouvir as pessoas. E eu acho que falta muito isso, né? Você ouvir o teu público, você realmente querer saber o que que as pessoas estão pedindo, né? E foi assim que a gente foram passando alguns anos, né? E a gente fez essa marca, né? O Método SEC, que foi junto com o quê? Através do nosso trabalho, nós tivemos o quê? Pessoas que queriam desenvolver esse trabalho junto com a gente, né? Que acharam interessante e perguntaram, mas eu posso empreender nisso também? Eu posso ter um modelo de negócio como o de vocês também? E a gente foi se unindo a um grupo de empresários. E a gente, nessas estratégias, nesse bate-papo com eles, a gente foi assim, o que que o teu público pede? O que que o meu público pede? O que que seu público pede? E a gente, sabe, com uma equipe multidisciplinar, a gente conseguiu trazer o método SEC para o mercado, que é uma metodologia de evolução corporal, tá? É uma metodologia de você realmente mudar os seus hábitos. Se hoje você tem hábitos que são ruins, você vai começar a ter hábitos saudáveis através do método SEC. Se você é uma pessoa que está acima do peso e quer melhorar o seu peso sem dietas restritivas, sem você fazer modelo de dietas malucas, sem tomar remédio, então, o método SEC ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que tem nutricionistas, tem psicólogos, tem coaches, tem educadores físicos, tem uma equipe de empresários por cima, em diversas áreas, exatamente estudando o que que a gente pode melhorar em si, para cada cliente, tá? Cada cliente. Então, nossos programas são ultra personalizados e a gente traz isso com muito amor, muita propriedade, muito carinho para cada cliente que a gente cuida, porque a gente sabe que dentro do mundo comercial, muitas das vezes as pessoas elas estão preocupadas com o quê? Com o valor financeiro, e não. A nossa preocupação é poder te ajudar, poder ajudar o nosso cliente, é poder saber que você vai sair dali do nosso programa de emagrecimento, nosso programa de evolução corporal, satisfeito, indicando para outras pessoas, porque você foi um cliente satisfeito, você é uma pessoa que realmente vê a seriedade do nosso trabalho. E é isso que a gente deseja. A gente não deseja ser uma marca no mercado que já estará extinta. Não, a gente está no mercado para o quê? Para poder firmar, para poder fincar. Então já são 6 anos aí construindo essa marca, porque eu acho que a marca ela tem que estar sempre em evolução, sempre crescendo. E eu fico muito feliz, porque é o que eu falo, né? Um sonho que iniciou, né, a gente fazendo que atendimentos iniciais dentro de salões, dentro de lojas, dentro de bancos, atendendo cliente em qualquer lugar, a gente começou a criar um modelo que eu falo que são os espaços urbanos, que parecem spas urbanos, onde no ano de 2017, quando a gente começou foi em 2014, no ano de 2017 já eram mais de 40 unidades, ano de 2018 mais de 50 unidades, e hoje a gente tem esse sistema no ano de 2020 100% online, 100% online, onde nas nossas plataformas a gente trabalha com os desafios 21 dias, que são desafios onde o cliente ele entra ali no primeiro dia com uma mentalidade e no 21º dia ele fala assim, eu entrei aqui pensando que fosse uma coisa e eu saí daqui totalmente transformado, totalmente assim, impactado com a entrega de vocês, com a entrega dos profissionais, com o que vocês realmente modificam. Eu esperava que fosse algo pequeno, mas não, é algo muito complexo, algo muito assim, realmente 100%, que envolve tudo. E eu sempre falo, né, toda a excelência que eu tive de atendimento na aviação, eu sempre prezei nisso, né, trazer essa excelência, trazer esse melhor atendimento
valorizar cada cliente como se ele fosse um passageiro da primeira classe, né? E um passageiro que ele tivesse o seu jatinho executivo. Então, por isso que a gente tem, assim, total carinho, total excelência para que você seja a pessoa mais bem atendida, tá? Dentro do método SEC, junto com os nossos coaches. Então, a gente tem uma equipe também que é o nosso saque. Se a pessoa, poxa, tem algum feedback positivo, ou então vê que precisa melhorar em alguma coisa, ou de certa forma não atendeu a expectativa dela em algum ponto, a gente está ali já prontamente para poder atender, para poder pegar esse feedback e poder transformar exatamente assim essa visão dela numa ótima visão. Não, deixa eu melhorar, como eu posso aqui melhorar. Então, assim, a gente está o tempo inteiro preocupado, única, exclusivamente em você. Que é essa grande transição, ou por que eu falo que para mim não foi dolorido, tá, sair da aviação. Eu digo que assim, eu amo voar, amo, amo, amo mesmo. Se botar hoje assim um avião, um jatinho aqui na minha mão, eu vou amar voar. Mas eu não gosto de trabalhar como piloto. Então, eu amo voar e gosto de quê? De trabalhar com pessoas. Porque eu vi que hoje eu não impacto só a vida de uma pessoa, de uma família, numa jornada de um voo. Hoje eu impacto a vida que começou primeiro em dezenas, depois foi para centenas e hoje já são milhares de pessoas. Então, esse feedback positivo, ver esses sorrisos, ver as mensagens pipocando no meu celular, ver as mensagens que eu recebo no meu direct, ver tudo isso realmente é o que me move, é o que mexe comigo e é o que faz com que a gente trabalhe sempre com a excelência no atendimento a você. Então, eu resumi hoje um pouco da minha história, um pouco dessa minha jornada em um sonho de criança, em atuar na aviação, para hoje ser uma empresária e ter ainda sonhos ainda muito, muito grandes e que eu tenho certeza que eu vou realizar esses sonhos, assim como para muita gente eliminar peso é um sonho, porque às vezes é um hábito desde criança, maus hábitos alimentares, a pessoa sempre foi acima do peso. E ela sonha assim em eliminar peso, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa magra muitas das vezes. Então eu acho que se eu sou uma pessoa sonhadora e quero realizar todos os meus sonhos, por que não você não vai realizar os seus sonhos? Então eu sou essa pessoa aqui para conduzir essa realização. E eu espero sempre poder ajudar todas vocês nesse processo, tá? Se tem alguma pergunta, se alguém quiser tirar alguma pergunta, tá? Fique à vontade. Gratidão a vocês que participaram do dia de hoje aqui comigo, tá? Online. Muito, muito obrigada. Muita gente aí linda, ó. Várias mulheres empreendedoras. Marília. Deixa eu ver aqui. Quem estava conosco aqui. Ju. Super empresária, a Ju, gente, ela vai fazer no domingo, a gente vai ter um sistema de cozinha ao vivo, né? E a Ju vai estar, Clau também, super mulher empoderada, Enilda, só mulheres empoderadas aqui, de sucesso, maravilhoso, Léo, Fê, muito bom, Cláudia também, muito bacana, sejam todas bem-vindas, mulheres. Semana que vem a gente vai estar também com a Enilda Oliveira, que ela é uma coach maravilhosa e ela vai trazer um tema assim que é muito bom, muito importante pra gente. Então aguarda aí que a gente tá montando a flyer que eu vou postar no feed e a gente vai quebrar tudo, né, meu amor? A gente quebra tudo, né? A gente adora quebrar tudo nesse mundo virtual. Você precisa conhecer a Cláudia, hein, Nilda? Também. A Cláudia também é maravilhosa, tá? Então, ó,
Um beijo grande, aproveitem aí o final de semana de vocês. Que vocês tenham um final de semana incrível, uma vida maravilhosa. Isso aí. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Gratidão. E o que eu quero falar para você é o seguinte: se você sonha, você pode planejar e você pode realizar. Sonhe, planeje e realize. É isso que eu desejo na sua vida, de todo o meu coração. Eu espero que essa história ela possa te inspirar a você mudar a sua vida, mudar a sua trajetória e alcançar tudo aquilo que você sonhou. Correto? Um beijo grande, se cuida, fique com Deus.